Abre sua Bíblia em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas, capítulo 26, e eu vou ler dos versículos 16 ao 23. E diz assim: Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso, e quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo da terra. Quanto aos demais anos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Assim, Uzias descansou com seus pais e o sepultaram com eles, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso. E o seu filho Jotão reinou em seu lugar. O que a gente acabou de ler é um retrato bem conhecido de uma dessas histórias de um homem que acaba sendo capa da revista Time, e como sendo um dos homens mais importantes e mais renomados do mundo, mas que de súbito tudo que ele tinha, toda a glória, todo o poder, toda a influência, todo o reconhecimento se perdeu. No estalar dos dedos. Essa é a história de uma pessoa muito importante e que teve uma queda meteórica por conta de algumas coisas que aconteceram na vida dele. A gente hoje está diante da história de um rei, o rei Uzias, que foi o 10º rei de Judá. E ele começou a reinar cedo. Ele começou a reinar com 16 anos. E por ter começado a reinar cedo, ele se cercou de homens, se cercou do que a gente pode chamar de alguns ministros, que ajudavam ele a condução do reino, à medida em que o próprio Uzias ia atingindo a maturidade, né? E ele reinou por 52 anos. Ou seja, ele morreu próximo de 68 anos de idade, de lepra. De lepra. O resumo da vida desse rei é que o resumo diz que tudo que ele fez foi bom. Foi bom. Ele foi um rei que fortificou o exército. Ele foi um rei que edificou a cidade de Jerusalém por conta das guerras. E na história dele, nesse capítulo que nós lemos, mas lá no capítulo, no versículo 5, diz que Uzias era um homem de Deus, porque ele buscava o Senhor. Uzias era um homem de Deus, porque buscava o Senhor. À medida que o tempo passou na vida desse homem, e a fama
tomou conta do coração dele, porque a Bíblia diz que a história de Uzias e o seu legado e a pessoa que ele era, a história dele, a fama dele foi longe, porque Uzias se tornou um homem forte. E o versículo que a gente começou a ler, o texto começa com uma conjunção adversativa, mas. É como se, ao contar a história desse homem, um homem forte, um homem que edificou Jerusalém, um homem que edificou o seu exército, um homem que buscava Deus, mas eu fico pensando que existe um mas para todos aqueles que querem andar com Deus. Esse mas não é só o do Uzias, esse mas é do Vila. E ao mesmo tempo que me dói saber que esse mas do Uzias é o meu, eu tenho ainda a chance de não morrer leproso como ele. Esse mas é o nosso mas. Porque a Bíblia não conta a história só de um rei chamado Uzias. A Bíblia conta a nossa história. A história de Uzias é a nossa. Como assim, Vila? Você está contando a história de um rei. Eu não chego nem perto de um homem importante em Brasília. Deixa eu explicar para você como que a história de Uzias é a minha e a sua. A história de Uzias, no versículo 16, diz que, havendo ele já se fortificado, exaltou o seu próprio coração, e isso o fez cair. Olha que expressão interessante. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Sinceramente, eu não acho que Deus tenha problema em nos exaltar. O problema é quando nós nos exaltamos, quando Ele não quer nos exaltar. O Uzias disse: bom, já que eu sou um cara importante, já que eu sou alguém que realiza as coisas, já que eu sou alguém que eu sou o dono da minha vida, e por ser o dono da minha vida, isso influencia a vida de outros, está na hora de eu exaltar a minha história. Está na hora de eu dizer para o mundo quem eu sou. Eu sei que o mundo já sabe, mas eu quero grifar isso, eu quero deixar em letras garrafais, eu quero colocar um marca-texto no meu nome, para que todo mundo saiba quem é Uzias. A exaltação a si mesmo é um tropeço narcisístico. A gente fica tão encantado com quem a gente é, que a gente põe um ponto final na história de todo mundo, porque o que vale é aquilo que a gente vê no espelho. Exaltou-se o nosso coração. Uzias, ele acreditou que ele se bastava. E aquelas pessoas que ajudou Uzias na edificação do seu reino se perderam. Porque na verdade Uzias não tinha mais os outros. Ele tinha ele próprio. E essa é a ruína do Uzias, do Vila e a nossa. Quando a gente acha que nós não precisamos de mais ninguém, porque aquilo que a gente fez é bom, porque aquilo que a gente faz é bom, e a gente não precisa de braço nenhum para nos ajudar. Esse tipo de ruína coloca a gente num lugar acima dos outros. E quando a gente está nesse falso lugar de exaltação, geralmente a gente não sabe lidar com esse lugar que nós mesmos queremos ficar. Eu não
posso negar que o Uzias pegou um reinado desacreditado. Uzias pegou um reinado podre, caído, e ele fez um excelente trabalho. E eu não sei se você já teve essa sensação na vida, de pegar alguma coisa acabada, e quando você colocar as mãos, é como se num passe de mágica, e no meio de muito suor, aquilo que era ruim, fica bom. Eu não sei se você já teve a sensação de pegar algo acabado e transformá-lo em grande, em ativo, em vivo, em pulsante, em referência. Se você já fez isso, ou se em algum momento da sua vida, em determinados ou diferentes graus, você já sentiu isso, cuidado. O cuidado de você não esquecer de quem caminhou com você para tornar algo melhor. O cuidado de você não achar que você é o único dono daquilo que você colocou a mão e que ficou melhor. A história de Uzias é simples. A sua autoexaltação o humilhou. E esse é o fim inevitável de quem quer autoexaltar-se. Entenda uma verdade. A verdade é bíblica. O coração que se exalta será humilhado. É a regra do jogo. A pergunta é, para onde a exaltação levou Uzias? Para onde a autoexaltação de Uzias levou ele? Bom, o Uzias olhou e disse assim, olha, já não basta mais ser rei. Eu quero mais. A gente também nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente quer sempre mais, e mais, e mais. E porque a gente quer mais, a gente acaba caindo. O Uzias disse assim, bom, já não basta mais para mim ser rei, eu quero uma coisa nova. Então, ele decidiu que ele iria agora assumir o cargo do sacerdote. Decidiu. Então ele entra no templo do Senhor para queimar incenso no altar, e que quem fazia isso eram os sacerdotes. Mas Uzias disse, eu vou fazer esse negócio, eu quero ser rei e sacerdote. E algumas coisas eu queria destacar aqui nessa ação de Uzias. Eu quero destacar duas coisas. A primeira, essa ação de Uzias, ela tem nome. E chama-se soberba. E sobre a soberba na vida de Uzias, a primeira lição que a gente aprende é que a soberba faz a gente achar que nós temos cadeira cativa diante do povo de Deus. Uzias caiu no erro fatal e que muita gente hoje também está caindo. Uzias já achou que porque ele era rei, ele poderia fazer no templo o que ele quisesse. Esse tipo de coronelismo no meio das igrejas hoje é meio Uzias. Essa coisa de querer gerenciar a igreja com base no seu poder mata a igreja, mata pastores, mata irmãos e faz com que tudo acaba. Esse tipo de gente que acha que porque fundou a igreja, que porque o nome está na ata da fundação da igreja, essas pessoas acham que elas têm carteira cativa porque elas são donas daquele lugar. O crime da soberba é a gente achar que a gente tem que brilhar mais do que os outros. É achar que
a gente pode mais do que o outro, porque nós temos um cargo que é considerado importante, ou porque você tem uma história maior do que aquele outro irmão que chegou na igreja, como se isso te desse privilégios. E isso começa de cima para baixo. E eu falo de cima para baixo porque nós criamos essa hierarquia. Tem pastores que acham que tem privilégios na igreja porque são pastores. Sabe qual é o privilégio de um pastor na igreja? Apontar para a comunidade. Ali está a cruz. Vamos olhar para ela. Esse é o privilégio. E ver com atenção o que acontece no meio do povo quando as pessoas olham para a cruz. Eu não tenho cadeira cativa no encontro. E nunca vou ter. E nem quero ter. E ninguém que está aqui terá. Porque a única cadeira cativa do encontro está em Jesus. E eu não abro mão disso. Eu não peço que, de alguma maneira, qualquer pessoa que entre no encontro e que colabore com o encontro tenha privilégios, porque derrama o seu suor, os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades dentro do encontro. Porque tem gente assim, que porque oferece os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades, precisam oferecer isso como uma moeda de troca para a liderança da igreja. Eu ofereço os meus dons e você me dá privilégios. Você quer um privilégio por oferecer os seus dons e talentos? O privilégio é você lavar os pés das pessoas com os seus dons e talentos. Esse é o seu privilégio. Está disposto a pegar a bacia, a toalha e lavar os pés das pessoas? Esse é o privilégio. Mas esse negócio é antigo, né? Porque em Marcos capítulo 10, a gente vê Tiago e João chegam perto de Jesus e fazem um pedido para ele ali, a surdina, né? Manda uma mensagem de WhatsApp no privado para Jesus, que tem um grupo dos discípulos, né? No WhatsApp. Mas eles mandam para Jesus no privado. Fala assim, Senhor, olha só, permite que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vai ficar lindo. Sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Jesus olha para os dois e diz assim, vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Uou! Eles queriam a glória. Jesus ofereceu um cálice. Vocês querem a glória? Vocês conseguem beber do meu cálice? Eu acho que não. Porque desse cálice, só eu consigo beber. Porque é muita dor. É muita humilhação. É muito peso. É a culpa de vocês que eu levo sobre mim. Você consegue beber esse cálice? Veja a equação de Jesus. Vocês querem glória? Eu dou a vocês o cálice. Vocês querem exaltação? Ok? Então Jesus ofereceu o que para eles? Dor e humilhação. Mas a gente vive numa cultura evangélica que a exaltação é você ser cabeça e nunca cauda. A gente vive numa cultura evangélica que para você ser exaltado, você tem que fazer parte do ministério da cultura, do ministério religioso dentro do governo. A gente vive numa cultura que para você ser exaltado, você tem que ser um pastor que usa terno e sair em foto
do lado de outras pessoas que são evangélicas, aplaudindo o governo, batendo palma para todo mundo. As pessoas acham que para você ser exaltado, você tem que ter uma casa maravilhosa, com grandes coisas, com uma geladeira abarrotada de alimentos e dando um dízimo, uma generosidade abarrotando os cofres da igreja. As pessoas ainda não entenderam o Evangelho. De que para ser exaltado, você precisa primeiro tomar o cálice. O cálice de morrer para você mesmo. Porque se você morrer para você, você vai encontrar vida. Se por um momento Uzias achou que a sua soberba lhe dava cadeira cativa, como algumas vezes a gente também acha que a nossa soberba pode nos dar uma cadeira cativa diante de Deus, a segunda lição que eu aprendo sobre a soberba do Uzias é que a soberba leva à absolutização dos nossos achismos. A gente pega aquilo que nós achamos e nós os absolutizamos, é isso? Isso. Deu até um cãibra na língua. A gente absolutiza, pronto. A gente absolutiza os nossos achismos. A gente coloca os nossos achismos num patamar onde eles são intocáveis, onde eles são puros, onde eles são santos e onde eles precisam cumprir um protocolo dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da família, em qualquer outro lugar. Veja, o Uzias simplesmente entrou no lugar do sacerdote porque ele achou que não tinha problema. Achou, porque ele determinou para si mesmo que ele podia fazer aquilo. Mas ele era rei. Ser rei é uma coisa, ser sacerdote é outra. Eu só conheço um que uniu as duas coisas e ainda juntou mais uma. Rei, sacerdote e profeta. Jesus de Nazaré. O que me intriga na história é que, como rei, ele sabia que apenas o sacerdote podia fazer o que ele estava desejando. Mas o achismo e a determinação do coração dele era tão grande e era maior do que a instrução que ele tinha. Eu fiquei pensando, né? A nossa soberba é tão grande às vezes que nós colocamos os nossos desejos e os nossos achismos acima das regras. A regra para viver aqui. Mas a gente diz assim, não, isso aqui não me é conveniente. Então aquilo que na lei, aquilo que na palavra do mestre não me é conveniente, então eu coloco o meu achismo sobre a lei. Eu coloco o que eu acho sobre o que ele disse. Então eu reinterpreto aquilo que ele falou segundo o meu coração e não segundo o que ele disse. Para tornar conveniente o que eu quero fazer em nome de Deus e em nome de Jesus. Jesus falou certa vez, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Se você acha que você não precisa rever a sua vida, consulte a Bíblia e repense. Se você acha que você não precisa se envolver mais com a igreja por causa das pessoas ou por causa dos danos que você já enfrentou exatamente por conta do convívio eclesiástico, se você acha então que você não tem mais que se envolver com a igreja por conta dos seus traumas, consulte a Bíblia e repense. Se você acha
que você pode fazer da sua vida tudo o que você está fazendo do jeito que você quer, consulte a Bíblia e repense. Se você acha que você pode continuar tratando as pessoas como você está tratando, consulte a Bíblia. Se você acha que você pode estar na igreja como um rei e sacerdote, consulte a Bíblia. Uzias estava cego, até que apareceu uma luz. E a coisa tão cômica, que a luz era o sacerdote. Era exatamente aquele a quem Uzias queria tomar também o lugar. Aparece o sacerdote Azarias, o sacerdote de verdade, aquele que estava ali para aquilo. Mas o Azarias, ele é um sacerdote que eu quero aprender a ser pastor com o Azarias. Porque a maneira como ele lidou com a arrogância e com a soberba do Uzias fez os meus olhos brilharem nessa história. Assim como eu tirei duas lições terríveis da soberba do coração do Uzias, que pode ser a soberba do nosso coração também, agora eu respondo também com duas lições às duas tragédias da soberba do Uzias. Mas agora eu olho para o sacerdote Azarias respondendo essas duas lições. O Azarias fez duas coisas importantes diante do cenário soberbo do rei. A primeira, eu destaco para você: nunca fale com o soberbo sozinho. Escreva isso. Nunca fale com o soberbo sozinho. Quando Azarias descobre que o rei estava fazendo lá no templo uma tarefa de um sacerdote, sabe o que Azarias fez? Ele não foi falar com o rei sozinho. Ele levou 80 sacerdotes. Você já pensou? 80 sacerdotes diante do rei, para olhar para o rei e dizer: o senhor errou. Eu não vejo a postura do Azarias apenas como uma postura corajosa. Eu vejo como, eu vou usar uma expressão que causa um certo frisson no contexto brasileiro hoje. Eu vejo como um protesto pacífico. Sem quebradeira, sem nada. Eu vejo como um protesto pacífico diante de um homem que não queria ouvir. Olha só, você ouvir uma voz confrontadora é uma coisa. Você ouvir 81 vozes é outra. Com a soberba, há vozes de paz e de verdade. Essas vozes, elas devem se juntar para trazer ordem no meio do caos. Porque o que o rei Uzias estava fazendo era trazer caos. Então, no meio da soberba do rei, as vozes de paz, as vozes de verdade precisavam se juntar para trazer ordem. E diz o versículo 18 que todos aqueles homens resistiram ao rei Uzias como um ato de disciplina ao rei. Sabe o que o rei fez? Sabe o que o rei fez diante da fala dos 81? Estou contando agora com Azarias, né? Quando Azarias trouxe os 80 e falou com o rei o que ele fez estava errado, sabe qual foi a resposta do rei? Se indignou, jogou as coisas no chão, como uma criança mimada, que vive do reconhecimento das pessoas, que vive do
da manutenção do poder para si próprio. Esperneou. E é isso que a soberba faz com a gente. A soberba, quando nós somos confrontados, revela a nossa maior infantilidade. A soberba, quando ela é confrontada, ela revela quão infantilizados nós somos. E de tão mimado, Uzias não quis reconhecer, assim como a soberba faz em nós. Reconhecer, abaixar a cabeça e dizer, ok, vocês estavam certos. O texto traz a clássica postura de que o problema está com as 81 vozes e não com a única voz que destoa. O problema está com vocês, não está comigo não. A segunda coisa que eu aprendo com essa postura do Azarias, diante da soberba do rei, é que a soberba, ela não resiste a homens de firmeza. E aí eu vou colocar pessoas, né? Porque eu acho que mulheres também têm essa função, ainda que aqui sejam sacerdotes homens, mas nos dias de hoje as mulheres também falam. E precisam falar como mulheres de Deus. Então, a soberba não resiste a pessoas de firmeza. O versículo 17 fala sobre esses 80 sacerdotes. E a classificação, a característica desses 80 homens era o seguinte: homens de maior firmeza. E eu pesquisei essa expressão, homens de maior firmeza. A versão inglesa diz homens de valor. Homens de valor. O maior modo de nós lidarmos com a soberba, quando nós somos confrontados com ela, é nos cercarmos de pessoas de valor, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que consideram a palavra de Deus como o suprassumo daquilo que se deve fazer e obedecer, acima do rei e acima de quem quer que seja. E eu fico pensando, como pode ser abençoada uma igreja, uma sociedade, uma comunidade por pessoas de valor? Onde estão essas pessoas? Gente que vai se manter em pé para colaborar com a ordem e com a decência. Gente de valor. Gente de valor. Não por apenas aspectos morais e éticos baseados nos seus achismos, mas gente centrada na palavra. Onde é que estão essas pessoas? Esses homens disseram para o rei mais ou menos o seguinte: rei, há um limite para todo mundo. E homens e mulheres de valor, eles representam essa compreensão de que há um limite para todo mundo. Pastor, calma lá. Minha irmãzinha, calma lá. Isso é comunidade. Quando a gente começa a perceber a doença da soberba no coração das pessoas, a gente intervém com limite. Porque o limite é graça. É graça. O Uzias pensava que não precisava dar relatório para ninguém. O Uzias achava que porque ele tinha o poder e porque ele era o rei, ele poderia ser sacerdote. Os sacerdotes disseram para ele: olha, você precisa de pessoas com funções que você não pode fazer, porque você não vai fazer tudo.
E o resultado da postura do Uzias, de se rebelar, de jogar as coisas no chão, foi trágica. Ele se rebelou contra os sacerdotes, se rebelou contra Deus, e Deus lhe imprimiu no meio da testa uma lepra. Você sabe como é que começa a lepra? Falta de sensibilidade. Você vai perdendo a falta de sensibilidade, e aí coceira, você vai se mutilando, você vai se coçando, vai tirando, e você vai perdendo os membros. Porque você não sente mais a dor. E aquilo vai caindo. Isso é a lepra. O texto diz que lhe saiu na testa, na frente dos sacerdotes, uma lepra. Uma lepra não sai assim. Mas no Uzias saiu. Saiu tal qual o seu orgulho saía e exalava para as pessoas. Da mesma forma que o seu orgulho, a sua soberba exalava, a lepra apareceu. Explodiu na testa como uma espinha de um adolescente. O resultado foi fatal. Ele foi afastado da corte, ele precisou ser afastado da família, ele foi afastado do poder, ele foi morar numa casa separada, porque agora ele estava leproso e tinha que ficar com outros leprosos. E foi sepultado em um lugar à parte dos reis. E sabe por que ele foi sepultado num lugar à parte dos reis? Porque ele era leproso. Nossa, Vila, Deus mandou a lepra? Mandou. Um truco, um zap na testa de quem está jogando, foi o que Deus fez. Na testa do Uzias. Pum! A lepra. Porque só com uma dor é que eu vou acabar com a sua soberba agora. O caminho do Uzias é uma opção que você pode ter na vida. O caminho do Uzias é uma opção que você pode ter para 2023. Você pode definir para a sua vida, buscar a exaltação, encontrá-la. E sabe, você pode até achar. E pode manusear isso da melhor maneira possível. E fazer o que você quiser para alcançar a exaltação. Poder. Você tem um caminho dos Uzias. Mas você tem um segundo caminho, que é o caminho de Jesus, que ao invés de querer ser exaltado, ele se humilhou para depois ser exaltado. A encarnação de Jesus é a proposta do caminho contrário ao do Uzias, porque a encarnação diz que é a maior humilhação de Jesus. Você acha que a maior humilhação de Jesus foi a cruz? A primeira humilhação de Jesus foi o seu nascimento. Ele abriu mão da sua glória e tornou-se como um de nós. Se você optar pelo caminho do Uzias, você pode encontrar aplausos? Pode. Você pode encontrar reconhecimento? Pode. Você pode encontrar dinheiro? Pode. Pode encontrar os palácios da vida? Pode. Mas o auto-exaltar-se pode ser um lugar em que você não saiba lidar com ele quando você estiver lá. E é bem provável que quando você chegar lá, você encontre a lepra. E é claro que eu não estou falando da lepra do Uzias. Eu não estou falando aqui de hanseníase.
Eu estou falando da lepra na alma, que torna você insensível à dor do seu afastamento de Deus. Da lepra que vai te corroendo, porque você já não sente mais o seu afastamento de Deus, porque a única coisa que você quer na vida é se manter no topo da existência humana, com o seu poder, com os seus rendimentos, com o seu trabalho, com aquilo que você faz. Porque afinal de contas, você pegou algo ruim e transformou em bom. O caminho de Uzias levou ele e leva a mim e a você à lepra. O caminho de Jesus nos tira da lepra. Sabe por quê? Porque lá na cruz, Jesus se fez leproso no meu lugar e no seu. E levou todas as nossas lepras nele. É por isso que o cálice só ele podia tomar. E agora vem a glória. O céu se abriu agora. A nossa exaltação. Fecha ela para mim, por favor. Os irmãozinhos pentecostais não estão leprosos, não. Eles estão sentindo bem. Eles estão sentindo bem, está tudo bem. Graças a Deus. A nossa exaltação está na humilhação de Jesus. E eu quero terminar dizendo a você, parece óbvia a resposta da minha pergunta. Qual o caminho que você quer seguir? Mas ela não é tão óbvia. Porque para você responder essa pergunta, você precisa ser muito sincero com o seu coração e com a sua vida. Qual é o caminho que você quer seguir em 2023? Eu queria orar por todos nós. Pai, não nos deixe ficarmos iludidos pelo caminho de Uzias, o caminho da autoexaltação, da gente achar que a gente é bom o suficiente naquilo que a gente faz. E porque a gente é bom, a gente tem que fazer do jeito que a gente acha que tem que ser. Passando por cima de pessoas, esquecendo pessoas. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos leprosos na alma pela nossa cegueira tão soberba. Ensina-nos a sermos como Jesus. Ensina-nos a termos a sensibilidade de, no meio da nossa própria soberba, encontrarmos as arias que nos curam, que nos alertam. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre você, ajudando você a sair do caminho de Uzias e a trilhar no caminho de Jesus. Porque quem se humilhar será exaltado, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.